Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 17 de novembro, o 33º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 21, 5 a 19. Pegarei apenas alguns fragmentos deste santo evangelho, onde Jesus vai dizer: Vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda o tempo está próximo. Jesus então continua: não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Gostaria de sublinhar um detalhe interessante dentro da pedagogia da liturgia da igreja, que nós estamos encerrando o ano litúrgico na igreja. No próximo domingo estaremos celebrando a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E como nós estamos encerrando o ano litúrgico na igreja, antes de nós começarmos o novo ano com o tempo do Advento, a liturgia nos leva a refletir sobre o fim do ano litúrgico, o fim dos tempos com o retorno do Senhor. Então, por sua linguagem aparentemente difícil, esses textos que são chamados apocalípticos transparecem uma certa complexidade, embora também tragam imagens não muito distantes do que nós podemos observar ainda hoje, como, por exemplo, catástrofes naturais, sinais no céu, violência. Por isso não faltam pessoas que tentam aplicá-las à realidade, literalmente falando, anunciando o fim do mundo, com data e hora marcadas, e em muitos casos também, e aí vem a imagem de doutrinas que nós chamamos milenaristas, que são aqueles que determinam o fim do tempo, o fim do mundo em um determinado dia, em uma determinada hora, e também o futuro, em certo sentido, nos causa uma certa incerteza e medo, já que nós não podemos controlá-lo. E no tempo de Jesus não era diferente também do nosso tempo, tampouco no tempo em que foram escritos os evangelhos, como o próprio evangelho de Lucas. Então os cristãos perseguidos violentamente esperavam nesse sentido a volta iminente de Jesus. Então, diante da admiração esplendorosa do templo de Jerusalém, Jesus anuncia sua destruição e outros sinais também nos céus e na terra. Mais do que o templo de Jerusalém destruído no ano de 70 depois de Cristo, Jesus refere-se especificamente a ele, ao novo templo, morada definitiva de Deus entre os homens. É Jesus esse templo. Não basta simplesmente interpretar historicamente a destruição daquele templo de Jerusalém no ano 70, mas interpretarmos Jesus como sendo o novo templo ou a nova tenda de Deus armada no meio dos homens. A fidelidade a Cristo e também a sua mensagem supõe aceitar o mesmo destino que ele teve, ou seja, sua morte causada pelo ódio de quem se alimenta do espiral de violência e da exploração até mesmo das pessoas mais frágeis. Então a presença do justo, que é a presença de Jesus, o justo por excelência, sempre vai causar uma instabilidade a muitas pessoas e a muitos poderes. Ou seja, incomoda essa ordem estabelecida pela presença de Jesus entre nós, mesmo que seja também uma ordem religiosa, e não somente religiosa, mas também social. Assim aconteceu com os profetas, com Cristo e com muitos homens e mulheres, cristãos ou não cristãos. Então é importante nós termos a capacidade de ler os sinais dos tempos e contemplar também onde Deus nos chama a ser uma voz profética no meio deles, capaz de trazer à luz todo o mal escondido e ao mesmo tempo sinalizar caminhos alternativos. Os sinais, por mais sombrios que pareçam, não devem levar-nos a um desespero, mas sim a uma esperança firme de que um tempo novo está por nascer, o tempo de Deus, ou seja, o tempo da salvação. Podemos também aqui nos inspirar na parábola das 5 virgens previdentes e as 5 imprevidentes. Quando as 5 previdentes ouviram gritar, o esposo está por chegar, elas não se alteraram, não se desesperaram, porque estava com as suas lamparinas repletas de óleo, se preparando para esse momento.
Então, a pergunta que os apóstolos fazem são as mesmas perguntas que hoje também nós fazemos. Quando, Senhor? Como será, Senhor? E aqui, nesse sentido, aparecem também muitos falsos messias, muitos falsos profetas, se servindo dessa pergunta humana, tapeando assim e assustando o nosso próprio povo. Então, nós lembramos que os versículos 10 e 11 são comuns nos profetas para anunciar, então, a chegada do fim. Parece que a profecia é simplesmente para assustar o nosso povo sobre o fim, como alguns vão vociferando em muitos lugares, em praças, lugares públicos, ameaçando as pessoas a uma mudança de vida, assustando as pessoas, como se a religião pudesse se prestar a isto. Então, diante de tudo isso, o cristão deve reativar seu testemunho e reanimar a esperança diante de dias melhores, na certeza de que as crises apontam sempre para o novo, para o melhor. Então, por isso, o importante é perseverar até o fim, apesar das tribulações, perseguições, prisões, mortes, incompreensões. Tudo isso Lucas já viveu e já viu também acontecer na comunidade dele, e também nós podemos entender e ler os sinais próprios do nosso tempo. Então, concluindo, meus irmãos, aconteceu com o Mestre, por que não irá acontecer com cada discípulo? Então, tudo isso, aliás, é sinal de que o reino está chegando. O que é muito importante ter a consciência, não olhar simplesmente os sinais pelos sinais apocalípticos, mas entender e ler desses sinais a chegada do reino de Deus e como estou preparado para esse momento. E é só assim que o cristão entra na glória. O cristão não deve temer, mas resistir, pois é permanecendo firmes que todos nós iremos ganhar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia do Senhor.